O Japão, com certeza, é um dos países mais populares do mundo. Mas e se por trás de toda essa cortina de distrações e perfeição, existisse um lado pouco enxergado e que passa despercebido aos olhos do mundo? Um lado obscuro, cheio de problemas sociais e culturais que fazem a sociedade japonesa ser quase uma bomba relógio. Prepare-se, porque nesse mini documentário você vai conhecer uma face oculta de um dos países mais interessantes e curiosos do mundo. Bem-vindos ao lado obscuro do Japão. O Japão é um país de contrastes e fascínios. Esconde um lado sombrio que poucos se aventuram a explorar. Sob as luzes brilhantes das ruas de Tóquio e a beleza serena dos jardins zen, as sombras se estendem silenciosamente, revelando uma realidade desconcertante e quase invisível aos olhos da sociedade. O Japão, com sua aparente perfeição, é também um lugar onde a solidão pode consumir as almas mais frágeis. Esse talvez é um dos problemas que mais afeta a população. A solidão em meio à multidão. Em meio à agitação das multidões e todo o barulho que o Japão faz, muitos afirmam ser possível se sentir totalmente solitário e sem fazer parte da sociedade japonesa. Essa solidão pode ter vários motivos e acaba afetando a vida de muitas pessoas. E no meio desse problema quase invisível, um grupo crescente de jovens chama a atenção por seu comportamento fora do comum. Esses indivíduos se isolam voluntariamente, trancando-se em seus quartos, desconectando-se da sociedade. Eles são os hikikomori, as vozes silenciadas por medos e ansiedades que desaparecem em meio às multidões, que se isolam da sociedade durante toda a vida. O transtorno conhecido como hikikomori é um fenômeno que vem crescendo a cada ano e afeta a sociedade japonesa de uma forma muito negativa. De forma simples, a palavra hikikomori significa retirar-se ou isolar-se completamente. E é exatamente isso que são os hikikomori, pessoas que se isolam completamente da sociedade e passam a viver quase ou sem nenhum contato com o mundo exterior. Em 1998, o psicólogo Tamaki Saito comparou o comportamento desse transtorno ao de uma adolescência sem fim e escreveu o termo hikikomori no livro Hikikomori, uma adolescência sem fim. O livro trata de uma obra muito detalhada sobre esse problema e como ele existe há décadas na sociedade japonesa. No capítulo 10 do livro, o autor fala sobre a tristeza por trás da violência no ambiente doméstico, e ele afirma que uma porcentagem bastante significativa dos casos de reclusão social é acompanhada por explosões violentas no ambiente doméstico, o que torna o problema de reclusão ainda mais difícil de lidar. Em outras palavras, o hikikomori é um problema que vai muito além de pessoas ficando em casa e não querendo ter vida social. O problema envolve causas familiares, escolares, pressão social e diversos outros motivos. Para quem convive com o problema, o quarto vira o próprio mundo. As pessoas que enfrentam esse problema quase sempre ocupam seu tempo exclusivamente com jogos, internet e as suas amizades, quando têm amigos, são virtuais, seja por redes sociais ou jogos. A solidão é uma das maiores reclamações entre os japoneses que sofrem com esse transtorno. O problema pode chegar a níveis tão grandes que a pessoa não tem forças para ir do quarto para a cozinha, não faz as atividades básicas da casa, como lavar a louça, varrer a casa e nem consegue ir no mercado sozinha. O sofrimento, que muitas vezes passa despercebido e em silêncio, é um problema sério que vem preocupando a população local e o governo. Mas como de fato lidar com o hikikomori e qual o futuro dos jovens japoneses que cada vez mais se isolam e passam a viver mais nos games e no mundo virtual do que na vida real? Bem, isso não é uma pergunta que podemos responder aqui. Mas se tem uma coisa que é ainda mais preocupante em meio aos japoneses, são as altíssimas taxas de suicídio e problemas de saúde mental, que crescem a cada dia, principalmente entre os mais jovens. Em 2020, foram registrados cerca de 21.800 casos no país, uma média de 60 casos por dia. O país enfrenta um número de casos sem precedentes, principalmente entre os mais jovens e adolescentes. A redução dos casos no Japão nas últimas 2 décadas apresentou uma diminuição significativa, de aproximadamente 40%.
Esse declínio é acreditado em grande parte aos esforços de organizações não governamentais como a Lifelink, que foi estabelecida em 2004. A motivação por trás da criação dessa ONG veio de Yasuyuki Shimizu, que após liderar um programa de investigação televisiva sobre crianças que perderam seus pais para o suicídio, sentiu a necessidade de intervir. Os casos de menores de idade que decidem tirar a própria vida continuam aumentando, e isso significa que as medidas de apoio não são suficientes. As causas desse número alarmante de casos e problemas são diversas, mas a mais apontada delas, sem dúvida, é a pressão social. A sociedade japonesa é conhecida por sua forte pressão social, um fator que tem sido associado a taxas alarmantes de suicídio no país. A busca implacável pelo sucesso, que é uma característica dos países asiáticos, juntamente com a necessidade de se conformar às expectativas sociais e a pressão intensa para se destacar em diversas áreas da vida, tem exercido um enorme peso sobre os indivíduos. No Japão, existe um grande ênfase no conceito de gambare, que se refere à perseverança, ao trabalho árduo e à determinação para superar desafios. Embora esse senso de dedicação e perseverança possa ser admirável em muitos aspectos, também pode criar um ambiente de competição extrema e estresse insuportável. A pressão social no Japão é particularmente sentida nos âmbitos acadêmico e profissional. Os estudantes enfrentam uma intensa competição para entrar em universidades de prestígio e posteriormente no mercado de trabalho. A cultura do trabalho excessivo e das longas horas podem ser sufocantes. A busca pela perfeição e o medo de falhar tornam-se fardos pesados a serem carregados. Essa pressão constante muitas vezes leva ao sentimento de desesperança e isolamento. Os indivíduos podem se sentir incapazes de atender às expectativas impostas a eles, o que pode resultar em sentimentos de inadequação, solidão e desamparo. Infelizmente, para muitos, essa situação extrema se torna insuportável e tirar a própria vida parece ser a única saída. Toda essa pressão social que começa nas escolas e acaba se estendendo em toda a carreira dos japoneses pode acabar levando eles a níveis de cobrança e estresse gigantescos, criando outro sério problema, que é o famoso karoshi. A palavra karoshi tem origem japonesa e significa morte por excesso de trabalho. No Japão, a ideia de se matar de trabalhar é real e mais comum do que parece, e grande parte dessa cultura de excesso de trabalho parte justamente da disputa e competição para conseguir atender os padrões sociais que falamos antes. O trabalho duro, como símbolo de ética de um cidadão japonês, se iniciou mais ou menos na década de 20, quando o país atravessava um período de rápida industrialização e militarização, o que não demorou muito para que as próximas gerações crescessem ouvindo que seu objetivo era se tornar um empresário que demonstrasse lealdade e apreço ao seu trabalho. Essa ideia criou um sistema educacional extremamente competitivo no Japão. A sociedade japonesa valoriza tanto a dedicação extrema ao trabalho que muitos indivíduos se encontram presos em uma teia de expectativas e fardos. O compromisso com o trabalho é tão intenso que os trabalhadores frequentemente se veem obrigados a ficar além do horário regular, assumindo horas extras não remuneradas. Essa mentalidade de trabalho árduo pode levar a consequências graves para a saúde física e mental dos trabalhadores, incluindo níveis elevados de estresse, exaustão e até mesmo doenças graves. A natureza pode significar o fim do Japão. Não são apenas os seres humanos que enfrentam problemas no país. A própria natureza do Japão é implacável e inconstante. Terremotos violentos sacodem a terra com frequência alarmante. Tsunamis engolem a costa com fúria avassaladora e vulcões adormecidos despertam, lançando nuvens de cinzas e caos. Uma luta constante entre a beleza serena e a destruição iminente permeia a paisagem nipônica. Por estar localizada em uma região com uma formação geográfica desvantajosa e atividade sísmica muito ativa, o Japão é considerado um país perigoso para se viver. Pequenos tremores se tornaram parte do dia a dia dos japoneses.
e não é algo que o choque com tanta facilidade, pois o país é preparado para lidar com esses eventos. Esses eventos climáticos podem assustar bastante os estrangeiros de primeira viagem. Então, antes de ir ao Japão, esteja ciente dos pequenos riscos que te esperam nesse país e esteja minimamente preparado para imprevistos e possíveis fenômenos naturais. A situação dos terremotos no Japão e nos países próximos é um pouco mais séria e preocupante. Muitos pesquisadores e cientistas acreditam que existem grandes chances do país ser atingido por um terremoto nos próximos 30 anos, que pode destruir grande parte da nação. Segundo a estimativa feita pela Universidade de Tóquio em 2016, existe 98% de chance disso acontecer nos próximos 30 anos, o que eles chamam de o Grande Terremoto de Kanto, em uma área onde se encontra a capital japonesa. O último terremoto forte nessa região foi registrado em 1923 e teve uma magnitude de 7,8 graus. Na época, mais de 140 mil pessoas morreram. Esse evento é desconhecido pela maioria dos japoneses, mas ele marcou a história do país e os especialistas se preocupam que possa ocorrer novamente. O país vive numa constante esperança de que nada vai acontecer, mas ao mesmo tempo em um risco iminente e quase previsto de que pode acontecer algo a qualquer momento. Então o Japão, assim como vários países próximos da Ásia, vivem à beira de um possível caos. Mas, se é assim, por que não existe um alarme ou desespero da população? O governo japonês, junto com várias instituições, tem implementado uma série de medidas para se preparar e responder efetivamente às catástrofes climáticas. Uma das principais abordagens é a infraestrutura pensada para esse tipo de situação. O Japão construiu estruturas de engenharia avançada, como edifícios e pontes com alta resistência a terremotos e tsunamis, além de barreiras anti-ondas gigantes e diversas outras medidas de proteção. À medida que adentramos esse submundo desconhecido do Japão, descobrimos mais e mais coisas que são bastante curiosas sobre esse país tão incrível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de conferir os próximos vídeos que estão passando agora na tela final. Grande abraço e eu te espero por lá!